Eu converso agora com o Margato, que já está aqui comigo, o economista da XP, o Rodolfo Margato, que já está aqui comigo. E eu quero entender muito ponto a ponto aqui desse relatório, viu, Rodolfo? Muito obrigada pela participação, obrigado por ter aceito o nosso convite. Antes de mais nada, muito bom dia para você aqui nessa sexta-feira. Muito bom dia e muito obrigado pelo convite. Rodolfo, antes de entrar especificamente em cada uma dessas empresas, esses casos aqui, para poder a gente explorar um pouco mais sobre isso, deixa eu trazer um outro ponto aqui que eu vi no relatório de vocês, que eu acompanho aqui no relatório de vocês, que é o impacto que vocês já projetam aí na XP no PIB brasileiro, né, diante dessa guerra tarifária. Vocês estimam que o PIB brasileiro deve reduzir em 0,3 ponto percentual em 2025 e 0,5 ponto percentual em 2026, com uma queda que fica entre 6 bilhões e meio de dólares e 16 bilhões e meio de dólares nas exportações dos Estados Unidos, né? Como que isso impacta diretamente nessa recuperação econômica do país, na atividade econômica, mas eu quero entender isso dada a situação dos setores. Qual deve ser o setor que vai puxar essa maior desaceleração do PIB, esse impacto do PIB brasileiro, caso a gente tenha a execução dessa tarifa de Donald Trump? Certo, a avaliação de fato setorial faz toda a diferença nesse caso, afinal, os efeitos tendem a ser heterogêneos, né, entre as atividades produtivas, né? Do ponto de vista mais macro, a gente chegou justamente a essa estimativa de impacto, né, baixista em 0,3 ponto percentual na taxa de crescimento do PIB do Brasil este ano, fazendo a quebra, né, dos setores mais e menos impactados. Então, nós consideramos ali a listagem de todos os produtos, né, exportados pelo Brasil para os Estados Unidos, fizemos uma segmentação, ó, esses são produtos básicos, aqui semi-manufaturados, manufaturados, e olhamos, né, linha a linha, produto a produto, a exposição ao mercado americano. São dois pontos principais para essa análise, aqui pelo menos na nossa interpretação na XP. Primeiro, qual seria aí a elasticidade, né, a sensibilidade da demanda dos Estados Unidos, dado o aumento de preços, né, das tarifas aqui para os produtos brasileiros, ou seja, esse choque de 50% reduziria em quanto a demanda dos consumidores americanos. Isso varia entre os produtos, depende da disponibilidade de substitutos, de outros fornecedores globais ou mesmo de fornecedores domésticos, no caso das empresas americanas. E um segundo fator super importante que a gente levou em consideração na análise é a capacidade de cada setor exportador do Brasil em encontrar outros mercados globais, ou seja, em redirecionar, né, as suas exportações, limitando o impacto na balança comercial como um todo. Então, considerando, primeiro, essa avaliação de balança comercial, que chega justamente ao impacto negativo nas exportações em quase 7 bilhões de dólares este ano, 16 bilhões de dólares no ano que vem, a gente traduz para o PIB, né, levando a queda de 0,3 ponto percentual. Aqui também cabe uma outra ponderação, né? Não é apenas via comércio, né, que a gente deve observar o impacto aqui na atividade econômica, caso, né, sejam efetivadas essas tarifas de 50% e que elas persistam ao longo do tempo, que pode ser uma hipótese forte, né? Talvez a gente trabalhe com negociações ao longo das próximas semanas e algum arrefecimento no tema. Mas tomando por hipótese a continuidade das tarifas, a gente chega ao impacto ali no PIB, pelo comércio, mas também haveria um impacto via aperto das condições financeiras, como a gente costuma dizer. A gente já observou o movimento de depreciação da taxa de câmbio em Uhum. relação ao início da semana, a de uma alta de taxas de juros, ainda que compensada parcialmente ontem à tarde. Enfim, uma piora de condições financeiras, uma ampliação de incertezas que também impacta a atividade econômica do país. Então, essa estimativa de 0,3 ponto percentual este ano, 0,5 no ano que vem para o PIB, leva em consideração todos esses efeitos, via Uhum. corrente de comércio e também via aperto das condições financeiras. Uhum. E na quebra setorial, né, naquela avaliação atividade a atividade, produto a produto, temos particularidades que precisam ser mencionadas. Você já mencionou super bem na introdução. Então, na maioria dos setores que são mais ligados ali à produção e exportação de commodities, então óleo bruto, Uhum. aço, ferro,
né, uma parte relevante ali das agrícolas, provavelmente conseguiria encontrar outros mercados globais, né, Uhum, talvez com uma compressão de margem limitada. uhum, Nesse sentido, o impacto marginal sobre balança comercial e sobre a atividade econômica geral do Brasil. Agora, uhum, em outros casos, né, tá na tela inclusive, né, aeronaves, maquinário, aparelhos elétricos, de certa forma ali suco de laranja, café, a gente não teria esse redirecionamento completo e aí o impacto, hã, teria uma maior magnitude, né. uhum. Então acho que essa quebra setorial, essa avaliação dentro de básicos, dentro de semi-manufaturados e, claro, manufaturados, faz toda a diferença na análise. Agora, eu quero puxar justamente esse gancho aí da análise caso a caso, para já trazer aqui algumas empresas, as que estão pelo menos aqui no topo dessa lista. Eu já começo com a Embraer, Rodolfo, porque o maior susto, eu acho, ontem no mercado, a maior reação negativa realmente foram nas ações da Embraer, até mesmo nas ADRs da Embraer lá nos Estados Unidos. Mas a Embraer tem algumas particularidades, aí eu quero entender até que ponto realmente a gente não tem o mercado precificando um risco maior e ainda não trazendo um alívio das possibilidades e da casualidade da situação da Embraer. Primeiro porque tivemos, de um lado, recentemente a Boeing envolvida em diversas situações que fez com que a Embraer abrisse um pouco mais, né, de relação com o mercado americano. A gente teve um anúncio recente da própria Embraer em relação a novas instalações de serviço e manutenção, reparo e revisão de aviação comercial em um aeroporto no Texas. Tudo bem que isso foi um investimento anunciado há pouco, ou seja, isso leva um tempo ainda a ser executado, mas na carta de Donald Trump, ele fazia esse alerta que para aquelas empresas que estivessem instaladas nos Estados Unidos, ou seja, isso poderia ser revisto. Então, até que ponto esse impacto realmente na Embraer será tão significativo assim para a gente ter essa reação que a gente teve de primeiro momento? Qual que é a avaliação que vocês, a XP, têm feito nesse caso da Embraer? As colocações são importantes, né. De fato, no primeiro momento, né, dado o choque, acho que ninguém imaginava 50% de tarifas ali na noite, de quarta-feira, né. Havia já alguma sinalização do presidente Trump, expectativa talvez de aumento de 10, de 20%, um pouco mais. 50%, né, assustaram, acho que a maioria dos participantes do mercado, os setores, correspondentes. Isso leva a uma primeira reação mais forte, tanto que a gente viu na manhã de quinta-feira uma reação bem negativa na maioria dos papéis, né, dos mercados, né, então moedas, juros e também ações, e certa acomodação, uma devolução parcial ao longo da tarde, né, de ontem. Então, num primeiro momento, a avaliação se pautou nesses números que estavam na tela de exposição de cada empresa, né, das receitas de cada empresa ao mercado americano. Nesse sentido, a Embraer está ali no topo da lista, né? Isso gera uma reação mais forte. No entanto, considerando essas particularidades, né, esses investimentos, né, já mencionados na economia americana, e também até uma avaliação política aqui de que as negociações nas próximas semanas, né, podem afetar essa tarifa recíproca de 50%, mas se não for o caso, podem pelo menos gerar algumas exceções Uhum, setoriais, uhum, né. Então um tratamento especial, por exemplo, em aeronaves, lembrando que para os Estados Unidos, né, o Brasil é um grande fornecedor, não há tantas empresas assim no globo capazes de substituir, né, esse fluxo comercial. uhum, Então muitos analistas focando nessas eventuais exceções setoriais, uhum, nesses tratamentos especiais, o que a gente já observou na relação dos Estados Unidos com outros países que tiveram majoração de tarifas, né? Num primeiro momento, uma alíquota basal, né, chamada tarifa recíproca, muito elevada, mas nas semanas seguintes, negociações que acabaram flexibilizando as taxas para determinados setores, justamente aqueles mais importantes, né, para o mercado consumidor americano. Então, acho que isso entrou também no preço, como a gente costuma dizer, e trouxe alguma acomodação. Então, no fim do dia, nossa expectativa é de que o impacto seja negativo, né, uhum. naturalmente, mas não tão forte como uma primeira reação sugeriu.
Essa mesma linha de raciocínio, né, de caso a caso, dada a situação setoriais, pode também funcionar como, por exemplo, para a Suzano, já que no setor, esse setor voltado ali para o agro de papel e celulose, é de longe o que a gente mais tem enviado para os Estados Unidos, Rodolfo? Sim, acho que é a mesma leitura, ou pelo menos muito parecida, né? Acho que nesses casos em que existe um grau de dependência maior, né, do mercado consumidor americano em relação aos fornecedores do Brasil, esse tratamento especial pode acontecer. No fim do dia, de uma forma mais macro, mais geral, a gente espera, né, negociação até lá, talvez algum espaço para flexibilização em torno das tarifas aqui basais, mas no mínimo dá para afirmar que nesses casos setoriais a gente pode sim ter algum relaxamento. Talvez não seja o mesmo para outros produtos básicos, né, para especialmente outros bens agrícolas ou aqui proteínas, em que, por um lado, o Brasil consegue acessar, né, outros mercados consumidores e também os Estados Unidos conseguiriam receber de outros países, né? Acho que isso faz toda a diferença quando a gente avalia aqui essa quebra setorial e essa estimativa de impacto. Então, acho que a leitura é bastante parecido também para esse setor de celulose, porque no fim do dia, né, o que a gente tem acompanhado desde o início do ano é um primeiro anúncio muito forte, aí uma reação de governos ou alguma Uhum. sinalização, né, dos governos atingidos, e aí alguns tratamentos especiais seguidos de certa Uhum. flexibilização. Não dá para cravar que será o mesmo caso para o Brasil, mas parece o cenário mais provável. Lembrando que um choque tarifário de 50% sem um abastecimento imediato de outros países pode gerar uma pressão inflacionária nos Estados Unidos adicional, né? Então, acho Verdade. que no fim do dia, pensando na condição de política econômica americana, essa flexibilização faz sentido. Acho que Uhum. não à toa depois de uma reação muito negativa na manhã da quinta, a gente teve alguma acomodação com saldo ainda negativo, Uhum. mas para a maioria dos papéis que foram listados ali na tabela. Maravilha. Eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Adoraria ter mais tempo, porque eu queria ainda entrar aqui em outros cases para poder a gente trazer a avaliação aí da XP, mas, Rodolfo, nosso tempo é curto. Vou esperar você aqui em outras oportunidades. Conversei agora com o economista da XP, o Rodolfo Nagato. Sempre bem-vindo aqui na nossa programação, meu querido. Até uma próxima. Até uma próxima, muito Até obrigado. mais.